O Obama, que fez o JD em Harvard, ele, quando escreveu esse livro dele pré-candidatura, ele fala que o período em Harvard foi um período muito monástico. E eu entendi isso quando eu cheguei lá. A graduação em Direito nos Estados Unidos, ao contrário da graduação no Brasil, ela ocorre após o college. Então, a gente poderia dizer que a faculdade de Direito é uma pós-graduação nos Estados Unidos. Você faz o JD já na sua casa dos 25, 26, 27 anos, após ter terminado um período de college, que dura de 3 a 4 anos, algumas faculdades agora chegam a 5. O JD é a porta de entrada para a graduação nos Estados Unidos. É o Juris Doctor. Ele basicamente é o equivalente ao nosso título de bacharel em Direito. O LLM é o Masters of Laws. Ele é a porta de entrada para o estrangeiro que já tem uma graduação em Direito no seu país, também fazer parte por um ano do JD. Então, basicamente, nós temos títulos diferentes, há graduações distintas, entretanto, as aulas são as mesmas, os professores são os mesmos, os requisitos, as avaliações são as mesmas, aplicadas tanto aos JDs quanto aos LLMs. A diferença prática que havia em Harvard, especificamente, era que os LLMs eram... um dos requisitos do LLM era que você também apresentasse um trabalho final de conclusão de curso, algo como se fosse uma tese, uma dissertação, que podia ser uma tese um pouco mais curta ou uma um pouco mais longa para aqueles que tinham interesse mais acadêmico. Mas a grande parte, salvo engano, dos LLMs que estavam comigo estavam mais interessados em dar uma alavancada na carreira profissional. Não é muito o mestrado acadêmico propriamente dito, que é o mestrado no Brasil, que é o mestrado para ser professor de Direito. Why is that on my desk? Because the LSATs are a week from Saturday. Para quem quer acessar o JD, uma prova essencial é o LSAT, que é uma espécie de vestibular para a faculdade de Direito. É uma prova que vai contar na sua application em relação a outros aspectos que também são avaliados. A avaliação é holística, mas o LSAT ele é uma prova com uma nota. Faculdades de nível de Ivy League, muitas vezes os alunos já têm gabaritado o LSAT para entrar. Então o nível é realmente muito, muito acirrado. Para o LLM, o LSAT não é exigido. Você não precisa fazer, só faz o LSAT quem quiser fazer a graduação em Direito. Aqueles que querem ser advogados nos Estados Unidos, eles podem acessar o mercado jurídico americano por via do LLM. Então o brasileiro que se graduou no Brasil faz um LLM. Com esse LLM, ele se qualifica para prestar a prova do Bar Exam em alguns estados americanos, como, por exemplo, Califórnia e Nova York, que são os dois mais procurados. As provas de admissão ao Bar, que é o equivalente à nossa OAB, elas exigem determinadas matérias cursadas, há requisitos de créditos, de trabalho pro bono, enfim, uma série de requisitos que a faculdade auxilia o aluno a cumprir. Agora, há a possibilidade de você fazer o LLM sem qualquer tipo de pretensão de ser advogado. Havia na minha turma pesquisadores, juízes, procuradores, enfim, pessoas que trabalhavam com os mais diversos ramos do direito e que não necessariamente estavam interessados na carreira de advogado americano. Mas ela, sem sombra de dúvidas, ela é o caminho mais fácil para um brasileiro hoje acessar o mercado jurídico, porque você não faz o JD, que dura 3 anos, você faz o LLM, que dura 1 ano, e você já pode fazer a prova para o Bar Exam. Nos Estados Unidos, tem uma coisa que é interessante para quem está aplicando, não para Harvard, mas para o LLM, que há a possibilidade de você usar um sistema unificado de applications, que é o LSAC, LSAC. E basicamente ele te permite enviar sua candidatura para diversas faculdades. Então, em geral, quem aplica para o LLM nunca aplica para uma faculdade só, aplica para várias. Até porque você pode não passar naquela que é a sua primeira da lista. Eu próprio não passei em todas, para não dizer que eu conto só vitória.
Mas apesar de Harvard ter sido a minha primeira opção, eu não passei para Yale, por exemplo, que é um curso muito menor, é um curso mais acadêmico, muito mais restrito. Eu acho que o principal desafio do LLM hoje para o brasileiro médio, para aquele aluno de graduação, é realmente conseguir arrecadar ali os fundos necessários para bancar o sonho, que é um curso caro, é um curso que hoje só a tuition, né, que é a anuidade, está na casa dos $70 mil. Então é por isso que a ajuda de instituições como a Fundação Estudar se torna muito importante, porque permite que outras pessoas, enfim, que não necessariamente estavam ali no radar daqueles que poderiam pagar, arcar com o custo, também entrem no programa. No direito é difícil falar para todo mundo, falar universalmente qual seria o momento ideal para fazer um LLM. Eu sei que há faculdades e há programas de LLM que são voltados para pessoas mais experientes. Então, por exemplo, Columbia, salvo engano, é uma faculdade que ela já espera que você tenha trabalhado por 2 anos depois da graduação. Harvard é uma faculdade que, em geral, todos que entram já têm pelo menos um mestrado no seu próprio país. Eu tive vários colegas que já tinham doutorado. Então, há um nível de experiência. Há casos excepcionais, pessoas muito jovens que entram, mas não é o padrão. Não é o padrão. E vai depender muito também, assim, eu acho que do plano da pessoa, né? Se o plano da pessoa é, olha, eu quero sair do Brasil, ser advogado nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, viver lá, me radicar nos Estados Unidos, talvez fazer cedo seja uma boa estratégia. Agora, eu, particularmente, acho que ir por volta dessa casa que eu fui, dos 30 anos de idade, eu apliquei com 28. Eu acho que é um bom momento. Em geral, é o momento que as pessoas vão. Se eu fosse falar qual é a média de idade em Harvard, do LLM, seria por volta disso, 30 anos de idade. Despite what you think, this is not an advanced trial skills class. In fact, this is not a class at all. This is a sacrifice. O Obama, que fez o JD em Harvard, ele, quando escreveu esse livro dele pré-candidatura à presidência, ele fala que o período em Harvard foi um período muito monástico. E eu entendi isso quando eu cheguei lá. Por mais que haja uma experiência muito grande de networking, de você conhecer pessoas do mundo inteiro, salvo engano, no meu ano, eram mais de 70 países representados no LLM. Então, eu tinha amigos do Quirguistão. Apesar disso, o nível de esforço e de exigência do programa é muito grande, né? Harvard tem um processo seletivo muito árduo, então você, como estrangeiro, acaba estudando com os americanos que foram os melhores a vida inteira no que sempre fizeram, mas isso tem tanto o seu lado positivo quanto o seu lado negativo. O lado positivo é de você fazer parte dessa cultura e, de certa forma, você subir muito a sua barra em relação a pessoas que, olha, são sensacionais. Por outro lado, exige muito da sua própria dedicação, porque não é um projeto fácil. Então, eu sempre falo com as pessoas isso, que também tem que se ponderar que, olha, o LLM, a experiência fora, ela não é só a parte boa. Sobretudo quando você tem uma universidade muito boa, uma Ivy League da vida, que você olha só para o nome da faculdade, né?